Meus amados amigos, queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje aqui nós vamos tratar aqui sobre a lição de número 3, que tem a temática O Pai enviou o Filho. Então a leitura bíblica está em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4, 9 a 10, o 4 diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Gálatas 4, do verso 4 ao 6. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, no plano eterno da salvação, o Pai, ele envia o Filho. Só que esse plano, ele não é isolado. Nós vamos encontrar a pessoa do Filho e do Espírito Santo também agindo em prol da redenção, da salvação da humanidade. O Pai planeja e envia, o Filho, ele se encarna e vai executar o plano da salvação, e nós temos o Espírito Santo operando e aplicando a salvação ali na vida daqueles que aceitam a Cristo, na vida dos homens. Então nós entendemos que a questão da salvação é uma manifestação do grande amor de Deus, mas manifestado nas três pessoas da Trindade. O primeiro texto, nós encontramos aí o amor incondicional de Deus. É incondicional porque o amor de Deus, ele é sem limites. Ele não tem restrição. Deus, ele ama infinitamente. O seu amor é absoluto, porque ele é completo. Ele não tem fim. Então, logo, ele é eterno. Então, incondicional, porque o mundo não buscou a salvação. A salvação foi planejada por Deus. E também o homem não tinha condição própria de ser salvo. Logo, Deus toma a iniciativa, Deus se move em favor da humanidade, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para trazer a salvação, a redenção a todos os homens. Então, o verbo grego, ágape, é uma expressão essencial da natureza de Deus. Deus, ele é amor. E dentro do grego nós vamos encontrar outras palavras, que traz uma diferenciação para mostrar a diferença do amor divino para a expressão do amor humano. Então, o amor humano é expresso em três palavras. Nós temos eros, que é o amor romântico, é a paixão ardente ali entre homem e mulher. Infelizmente, muitos se enveredaram aí por um caminho totalmente tortuoso, mas esse amor, ele ainda é falho. Nós temos o amor filia, que é o amor da amizade, do relacionamento, o amor da irmandade, o amor da fraternidade, e temos o amor storge, que está relacionado ao amor familiar, ao amor parental, Então essas são as expressões do amor dentro da língua grega, e ágape é o que é colocado para
se referir o que a pessoa bendita de Deus, que o amor de Deus, ele é um amor, né, incondicional, ele é um amor plenamente gracioso, ele é imensurável, não se pode medir. Então, esse amor de Deus, ele não é movido por méritos, porque a humanidade não havia nenhum mérito para ser salva. Mas Deus demonstra o seu amor para com todos nós, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo. Então essa iniciativa, ela é divina, né? Deus decide salvar a humanidade antes da queda. Efésios 1,4 fala isso. Apocalipse 13,8 diz que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Deus, em sua soberania, ele toma essa iniciativa. E esse amor de Deus antecede qualquer atitude humana. É Deus que se move em favor dos homens. Se é uma iniciativa de Deus, então nós veremos aqui que a salvação não nasce de mérito humano. Porque o homem, ele não é capaz por si só de efetuar um plano ou realizar a salvação. Também não é aquisição religiosa de uma religião ou uma denominação. Não é uma conquista moral, nem fruto de obras humanas, mas é manifestação da misericórdia, da compaixão de Deus que age em prol de uma humanidade caída, de uma humanidade, né, que estava perdida, mas Deus resolve trazer a salvação. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus, ele leva aos homens o plano da salvação. Porém, quando o homem recusa o plano da salvação, nós vamos ver que o julgamento ele é inevitável. O julgamento ele vem sobre a humanidade quando há essa recusa a respeito disso. O envio da Trindade. Então essa palavra enviar, ela não está relacionada, não implica uma hierarquia dentro da Trindade. Porque não significa essa questão de valor, mas está falando sobre essa questão relacionada que a missão, a missio Dei, né? Deus toma iniciativa e nós vamos ver quem vai executar o plano, no caso é a pessoa bendita de Jesus. E esse enviar, a ideia aqui, dentro desse texto, Deus envia o seu filho, seu único filho, a ideia aqui é um presente gracioso. Então, Deus dá do melhor que ele tem para que o homem possa ser salvo. E nós vamos ver em Efésios 1, 3 a 14, a harmonia e a cooperação da unidade da Trindade. O Pai escolhe e envia, o Filho redime e concilia, e o Espírito Santo sela e garante a salvação à humanidade. O Filho é a plenitude dos tempos. Então, plenitude dos tempos aqui indica que o tempo determinado chegou. Então, Deus agiu não somente num momento histórico, mas Deus trabalhou para que se houvesse um conjunto de manifestação, no caso política, histórica, religiosa, para que pudesse se cumprir plenamente esse plano da salvação. Nós vamos encontrar isso num cenário
cultural, né, influência grega, né, que levou à helenização a muitos povos. Nós vamos ver que até a Tanakh, o Antigo Testamento dos judeus, foi traduzido para o grego, né, no período ali do domínio da dinastia da Grécia sobre todos os povos. Nós vamos ver que a cultura, o cenário favoreceu para que houvesse uma só língua. E na dominação romana, nós vamos ver que eles trouxeram que a paz, construindo longas estradas que interligavam várias cidades uma à outra, colocando guarnições, trazendo segurança para que houvesse uma facilidade de deslocamento. E apesar de Jesus ser rejeitado, mas ele veio no momento que havia uma expectativa messiânica muito grande dentro desse período, aonde, né, estava tudo preparado para a chegada ali do Salvador da humanidade, aonde o plano arquitetado por Deus vai ser cumprido na vinda do Messias para resgatar a humanidade da condenação eterna. Filhos nascidos sobre a lei. Então Jesus, nascido sobre a lei e nascido de mulher. Quando traz essa expressão nascido de mulher, porque verdadeiramente o verbo se fez carne, o verbo encarnou e se fez gente. Logo, nós vamos encontrar, né, os aspectos humanos na pessoa de Jesus. Teve fome, teve sede, teve cansaço, né? Nós vamos ver essas experiências humanas sendo manifestado nele, porque, embora fosse humano, Jesus não deixou de ser Deus, mas ele não usa as suas prerrogativas divinas para vencer o pecado. Ele vence como homem e nele não se achou pecado. E nasce sobre a lei porque Jesus ele cumpre plenamente a lei, né? Teve uma obediência perfeita. Quando nasceu foi apresentado, foi circuncidado, foi dado que a oferta ali no templo, ele cumpriu os ritos ali das festas judaicas, estando ali dentro do contexto judaico, executando e fazendo tudo aquilo que havia estabelecido pela lei. E o nosso último texto desse capítulo fala a adoção, o que de filhos. Então a obra do filho, né, não só apenas trouxe o perdão dos nossos pecados, mas ele também concedeu a adoção. Adoção significa alguém que não pertence a uma família, mas por meio jurídico ele é adotado, ele passa a ter o nome, ele tem um registro. E aí ele passa a ter um status, uma identidade de pertencimento àquela família. Logo, ele tem o que? Herança garantida sobre os bens ali daquela família. Então, embora seja uma linguagem que não era muito conhecida dentro do contexto judaico, mas era conhecido no contexto grego-romano, e Paulo, ele traz o que essa ilustração, ele iluminado pelo Espírito Santo, ele diz que nós recebemos o que? A adoção. E essa adoção ela é aplicada pelo Espírito Santo. E aqui nós temos, né, a demonstração da atuação, né, inseparável da Trindade. Então, através da obra vicária de Cristo, nós nos tornamos filhos. E quem aplica essa adoção é a pessoa bendita do Espírito Santo em nossas vidas, nos levando, né, nos habilitando, né, a chamarem Abba Pai, né? Abba, né, na verdade fala hebraico, mas na verdade é um termo aramaico, né, que significa papai, empregada numa relação respeitosa de intimidade entre o filho e o pai.
e o plano da vontade do Pai realizada no Filho. Então, o Filho, né, Jesus vai dizer lá em João 6,38, eu desci do céu. Então, Jesus mostra a sua origem divina. Ele veio do céu, apesar dele ter se humanizado, encarnado, para fazer, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus ele veio cumprir o que? Executar o plano da salvação estabelecida pelo Pai. Segundo, revelar o que? O Pai aos homens. Porque Felipe, quando ele pede para ver o Pai, Jesus disse, olha Felipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai, porque o Pai está em mim. Né? Jesus fala, olha, as obras que eu faço são obras do Pai. Né? As palavras que eu digo são as palavras do Pai. Então, Jesus, embora seja a expressão do amor de Deus, mas ele expressa o que? O próprio Pai, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus conosco. Então, essa obediência de Cristo, ela foi uma obediência totalmente integral e foi totalmente cumprida, né? Da qual a sua morte sacrificial, ela foi aceita pelo Pai, porque Cristo obedeceu, né, de uma maneira voluntária e completa à vontade do Pai. Por isso ele pôde oferecer o que? Um único sacrifício, perfeito e verdadeiro. E quando nós falamos em vontade, né, vontade ela traz ideias de possibilidades. Então o ser humano ele tem o que? O poder de escolha, de fazer ou não fazer. Mas que nós sempre possamos escolher fazer a vontade de Deus, porque ela é sempre perfeita, ela é maravilhosa para nossas vidas. A mediação exclusiva que há em Cristo Jesus. Então, a mediação significa que existe só mediador, é aquele que representa duas partes, ele está no meio para fazer ali o que? O acordo, né? Para trazer o que? Essa mediação. E nós vamos ver que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho. Então, para ir para o Pai, precisa passar por ele. Sem Cristo não há caminho, sem Cristo não há ponte, sem Cristo não há ligação para Deus. Sem o seu sangue não há perdão, não há paz. Então, sem ele não há salvação. Jesus é o único Salvador que satisfaz plenamente a justiça divina através do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. E nós vamos ver que é o Espírito Santo que aplica o que é a salvação. Então é importante que nós reconhecemos, né, essa manifestação da Trindade dentro do plano da salvação, da redenção. O Pai, ele decreta, o Filho, ele realiza e o Espírito Santo, ele aplica a salvação. Jesus disse que o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que se o homem não nascesse do Espírito, não entraria no reino de Deus. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele ensinaria o homem o que? Toda a verdade. É ele que opera o que? A santificação, a transformação contínua do homem. É ele que nos marca, que nos sela para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, né, ele veio para testemunhar de Cristo e exaltar o que? O Deus Pai. Logo, nós vamos entender que o plano da salvação não é um plano acidental ou circunstancial, não. Ele foi feito, foi planejado antes da queda do homem, antes da criação do mundo.
e a vinda do Cristo destacam que esse grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, é uma revelação gloriosa, que o Filho traz do Pai a expressão do seu amor, mostrando que ele é o único caminho para o Pai, o único acesso. Então, nós precisamos responder com fé, com gratidão e obediência essa chamada que o Pai ele faz por nós, chamando todos os homens para serem salvos. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.